Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Nós regularmente usamos, eu particularmente, uso sempre uma versão que nós chamamos, uma tradução que nós chamamos de atualizada. Mas pelo fato do texto ter algumas expressões que não são tão comuns, tão fáceis de entender, especialmente para visitantes e pessoas novas na fé, nós vamos estar usando neste momento a versão chamada Nova Linguagem de Hoje. Versão na Nova Linguagem de Hoje, NTLH. Então, essa mesma versão que está aí no texto, você pode acompanhar com sua Bíblia, ou pode acompanhar no texto. A partir do versículo 11, diz assim: lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembram do que vocês eram no passado. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele, pela morte, através da morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei juntamente com seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele nos uniu em um só corpo e levou de volta para Deus. Assim Cristo veio e anunciou a todos a boa nova, boa notícia de paz. Tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. E por meio de Cristo, que todos nós, judeus e não-judeus, é por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros, nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família de Deus. Pai Santo, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, fala conosco nesta noite, nesta palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, tanta riqueza neste texto, e tão pouco tempo, e até mesmo entendimento espiritual de nossa parte, para falar de tanta riqueza. Que o pouco, Senhor Deus, que nós captarmos, seja o suficiente, para nos mantermos comprometidos, ligados, com aquele que morreu por nós.
e derrubou toda a parede de inimizade que nós tínhamos contra o Senhor por causa do nosso pecado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos no mês chamado mês de maio, mês de maio chamado mês da família. É um mês que normalmente todos os anos a gente foca muitas atividades, a gente joga ali para o mês de maio algumas atividades que nos fazem investir, lembrar, trabalhar de forma mais enfática os valores e princípios ligados à família. E nós, neste ano, não só a leitura de provérbios e a tentativa de não murmurar e agradecer sempre, e a luta para ver se a família se reúne, pelo menos eventualmente, para orar juntos, nós também incluímos um tempo de devocional. Quantos estão fazendo a devocional aí, através poucas pessoas, hein? Poxa, que pena, você ainda pode fazer. É só você entrar no site, ou você entrar no aplicativo da igreja, e lá tem um linkzinho com devocionais de maio. Você precisa, não pode perder. Ontem nós tivemos todos estão lá, você lê todas as devocionais, desde dia 1º. De amanhã sai hoje à tarde. Mas a de ontem foi sobre liberar bênção, liberar uma palavra. A de hoje foi uma outra palavra muito boa sobre, alguém sabe? Mansidão. Então tem sido palavras assim muito extraordinárias que vêm ministrando ao nosso coração. Mas nós não estamos limitados só a isto. Nós temos vindo para sexta-feira também, e a campanha da sexta-feira tem sido uma campanha em favor da família, que aliás começou aqui na Noite da Bênção, no mês de abril, focando a Noite da Bênção, e agora no mês de maio está focando toda a igreja. E se você não tem vindo, você tem perdido mais um braço, mais um veio que foi aberto para que você possa orar e receber a bênção de sua casa. Também as mulheres estão na segunda-feira orando, mulheres, moças, as mulheres estão orando toda segunda-feira, e elas têm uma campanha que é Família Blindada. Hoje, amanhã será a terceira semana, não é isso, Eliette? Terceira semana. Hein? Orar pelos filhos amanhã, orar pelo marido, pelos filhos e por você também, mulher. E na outra segunda-feira, que será a quarta semana, os maridos estão convidados para estarem orando. Então, queridos, nós estamos fazendo simplesmente o que a palavra de Deus nos manda fazer. É investir em família. É colocar princípios divinos na família. Sabe por quê, queridos? Porque Deus se importa com a família. Sabe por quê, amados? Porque a partir da família terrena, da família presente no globo terrestre, Deus quer formar uma família para morar com Ele nos céus. Este sempre foi o sonho de Deus. Por mais de uma vez você ouve os textos sagrados falarem a respeito disto no Antigo Testamento. Vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Em outros momentos ele diz: eu sou seu pai e vocês são os meus filhos. E Paulo cita isto em 2 Coríntios capítulo 6, ele diz assim no verso 16, que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois não somos o templo
do Deus vivo, pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse: eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saio do meio dos pagãos e separem-se deles, não toquem nada que lhes seja impuro, então eu aceitarei vocês, e eu serei o Pai de vocês, e vocês serão os meus filhos e minhas filhas. Então, Paulo menciona aqui neste momento uma palavra que vem do Antigo Testamento, e esse conceito não fica no Antigo Testamento, ele vem para o Novo, e Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso. Como é que ele começa? Pai Nosso. Fala de família, paternidade, que está nos céus. Fala de morada, lugar que ele mora. Jesus diz assim: vou preparar lugar. Conceito de família. Várias vezes que Jesus vai dirigir a sua oração, ele fala Pai. Conceito de família. Então Deus está extremamente interessado em formação de uma família que transcende a ideia de família terrena. E o texto que nós lemos, ele vai trabalhar esta ideia de uma família que transcende esta ideia de família terrena. Paulo começa lá no capítulo 2, o verso 1, falando do estado de pecado que todos nós nos encontrávamos. Ele nos chama de mortos em nossos delitos e pecados, e diz: mas Deus em seu grande amor com que nos amou, e diz que deu o seu Filho por amor de nós. E lá no verso 8 ele vai dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. E aí ele vai entrar neste versículo 11, falando deste evangelho que chegou até nós, e nesse caso até os Efésios, a igreja de Éfeso, através dos judeus. E os religiosos não souberam receber esta palavra, não repartiram esta palavra, e consideravam os não-judeus como inimigos, como pessoas que não mereciam a salvação, como pessoas que não deveriam ter a bênção de Deus. Eles se tornaram dois povos inimigos, e Paulo faz uma palavra linda, ministra uma palavra linda, que Jesus veio para quebrar esta parede, Jesus veio para destruir esta barreira, Jesus veio para tirar esta desunião, Jesus veio para tirar esses dois povos, que são chamados não-judeus e os judeus, e transformá-lo num único povo. E Paulo diz: um novo homem. Se você está com uma linguagem mais antiga, diz um novo homem. E essa palavra novo, no texto original, tem a ideia de ser algo novo, totalmente novo, não conhecido. Então Jesus está formando um novo povo. A palavra nesse contexto aí, um corpo, um novo homem, os dois sendo um, e depois ele vai dizer: para que vocês sejam cidadãos dos céus, e que para vocês sejam uma família de Deus. E é nesta ideia de família de Deus que eu quero ficar nesta noite. Eu quero pensar com você nesta noite sobre família de Deus. Nós temos pensado nesses dias todos sobre a família em geral. Nesta sexta-feira, quem esteve aqui viu o pastor Jonas ministrando aos filhos, falando do cuidado que os pais devem dar aos filhos, e foi um tempo muitíssimo especial. Semana passada o pastor Fabiano pregou aqui sobre as mães, falando deste papel tão belo e tão lindo, tão extraordinário, que é o papel de ser mãe. E hoje eu quero estar falando sobre família, mas esta família que está acima do contexto de vida terrena.
a família de Deus? Em primeiro lugar, a família de Deus é a composição de todos os crentes em Cristo em todos os tempos. Note que nos versículos 13 e 14, diz assim: mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus e foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz, pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo, um só homem. E o verso 17, ele volta a repetir a ideia. Assim Cristo veio e anunciou a todos a boa nova da paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto. Então, a ideia de estar longe, de estar perto, a família de Deus é uma família que ela está espalhada pelo mundo inteiro. A família de Deus é a composição dos crentes em Jesus Cristo em todos os tempos. E aqui nós não estamos pensando numa família que começou apenas no Novo Testamento. Nós podemos imaginar numa família que já começou no Antigo Testamento. Numa família que o Senhor sonhou com esta família através de Adão e Eva, e no fracasso de Adão e Eva o Senhor traz a ideia de Jesus Cristo vir ao mundo e anuncia esta vinda de Jesus a partir de Gênesis 3,15, e todos os povos do Antigo Testamento, todas as pessoas do Antigo Testamento que viviam debaixo das promessas de Deus, que criam que Deus sararia o seu povo, havia promessa da vinda do Messias, o Messias viria, e todos aqueles que morreram crendo na promessa do Messias. Abraão é um desses que creu na promessa do Messias, do libertador que viria. Abraão é um que faz parte deste processo de trazer as promessas de Deus para abençoar todas as famílias da terra. Então, neste momento, Abraão é um destes que creram em Cristo sem que o visse. São tipos de pessoas, chamado de tipologia, são fotografias de pessoas que trazem a lembrança de que o Messias virá, e o Messias chegou, e Jesus chegou, e Jesus estava presente, e ele sempre ia lá no Antigo Testamento, trazendo à memória quem era ele, quem era o Messias prometido. Ele lembra-se Isaías 53, lembra-se do Salmo 22, os discípulos vão pregando e vão falando a respeito do Messias prometido, e esse Messias vem chegando, e esse Messias morre na cruz, e esse Messias quebra a inimizade, não só entre judeus e não judeus, mas quebra a inimizade que havia de todas as pessoas na cruz, por causa dos seus pecados, a sua inimizade com Deus. A palavra do Senhor diz em Isaías 59, que os nossos pecados nos fazem separação entre nós e o nosso Deus, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para nos salvar, para nos perdoar, mas os nossos pecados é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então existe uma proclamação, existe um anúncio, uma palavra de Deus, do Deus vivo, nos chamando para entender que o interesse de Deus, o coração de Deus é formar uma família dos céus. E a primeira coisa que ele fez para ratificar é trazer Jesus. É por isso que Jesus desce da sua glória, desce dos céus, desce da sua posição de filho de Deus para tornar-se homem como eu e você, e viver a vida mais humilde para pagar o preço do meu pecado, do seu pecado. Todos nós andávamos desgarrados, todos nós andávamos perdidos, todos nós andávamos sem Deus, e Ele assume o nosso lugar para pagar o preço do nosso pecado, para formar a família dele. Na sua promessa de vinda, Ele vem para fazer o quê? O que é prometido? Ele vem para encontrar quem? Jesus vem buscar quem? A igreja. Ele chama a igreja de quê? Noiva. Para fazer o quê? Um casamento. Olha a família.
Olha a família, a ideia de uma família de Deus sempre presente. Então esta família está contida em todas as ideias da palavra de Deus, desde o Antigo, durante o Novo Testamento. Apocalipse fala a respeito de uma cidade maravilhosa, Apocalipse 21, lugar que nós vamos morar. Apocalipse 7 e 9 vai falar de povos, raças, línguas e nações e tribos estão reunidas na casa de Deus, na cidade celestial. Todos os povos, toda uma família, essa ideia do de Efésios 2 presente, todos adorando o Cordeiro que foi morto e agora vive para sempre. Família de Deus é a composição dos santos, dos crentes em todos os tempos. Não são os crentes aqui da Igreja Evangélica Vida apenas. Não são os crentes dali do outro bairro. De todas as igrejas sem bandeira. Aqui, lá no Oriente, lá no lugar mais distante, na aldeia, na tabanca, em todos os lugares onde há um povo reunido no nome de Jesus, ali está a família de Deus. Ali está a família de Deus. Todos eles guardam os mesmos princípios e valores que eu e você guardamos. Todos eles, ainda que eles tenham poucos livros, alguns têm às vezes uma folha, mas todos eles estão debaixo dos mesmos princípios, das mesmas promessas, dos mesmos direitos de morarmos juntos, uma só família, com Deus o nosso Pai, e Deus e nós o seu Filho. Você vibra com isto? Você vibra com isso, com esta ideia de que hoje somos muitas famílias, e graças a Deus por isto, mas seremos um dia uma única família. Somente o Senhor. Família de Deus também, em segundo lugar, é o juntamento de todos os que foram feitos filhos de Deus. Ajuntamentos de todos aqueles que foram feitos filhos de Deus. Aqui é bom lembrar que existe um jargão muito comum em nosso meio que diz assim: todo mundo é filho de Deus. Existe um jargão. Ou às vezes até a pessoa fala assim: não, que isso, rapaz, eu também sou filho de Deus. Existe também um hábito de falar quando morre alguma pessoa que ela é expressiva no nosso meio social, nível nacional, e esta pessoa tem o seu nome conhecido e reconhecido por muitas coisas que fez, não importa a área. Algumas pessoas costumam dizer: ele está lá no melhor lugar no céu. Pessoa muito boa, muito boa. Mas será que é neste aspecto, é desta forma, é deste jeito que a família de Deus é formada? Nós sabemos que todos nós, todos os seres humanos são criatura de Deus. Todos são criados por Deus, mas entre ser criados por Deus e ser feito filhos de Deus, há uma diferença nesse sentido. E eu quero convidar você para ler o verso 17 e o 18 desse texto de Efésios 2, que diz assim: assim Cristo veio e anunciou a todos a boa nova de paz, tanto a vocês, os não-judeus que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. E por meio de Cristo, que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Por meio de Cristo, todos nós podemos ir à presença do Pai. O quadro de Efésios, vale a pena você ler todo o capítulo 1. Eu fiz menção rápida de como ele coloca que todos nós andávamos sem Deus. Todos nós andávamos destituídos da bênção de Deus. Todos nós andávamos sob a influência de principados e potestades.
Mas Deus, no seu imenso amor, nos alcançou e nos livrou, nos chamou, nos atraiu para Ele. E se você for olhar neste texto que nós lemos, no verso 12, Paulo fala pelo menos 5 maneiras que mostram que as pessoas que são apenas criaturas de Deus, elas estão sem experimentar Deus. Se você tem sua Bíblia aberta, você vai ver que está escrito assim, no verso 12, eles estavam sem Cristo, ou seja, enquanto os judeus aguardavam o Messias, as pessoas que não estavam ligadas à fé, não estavam esperando o Messias. Depois diz que eles estavam separados da comunidade de Israel, eles tinham seus deuses, mas nada sabiam a respeito do Deus de Israel. Depois diz que eles eram estranhos à aliança da promessa, todas as promessas feitas a Noé, feitas a Abraão, Isaac, Jacó, todas as alianças feitas com Moisés, eles não sabiam nada a respeito de aliança. O texto diz que eles não tinham esperança de vitória, eles não tinham esperança sobre a morte, eles não tinham esperança sobre a vida eterna, apenas possuíam uma religião. E o texto termina dizendo que eles viviam sem Deus no mundo. Eles tinham uma religião, tinham seus deuses, mas eles não conheciam o Deus vivo e verdadeiro. Então, queridos, nós todos éramos desta forma, mas como foi que nós fomos transformados em filhos de Deus? Como é que nós somos feitos filhos de Deus? A palavra do Senhor diz com toda clareza que nós somos feitos filhos de Deus, quando nós cremos em Jesus, diga comigo, em Jesus. Cremos em Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Eu vou ler Evangelho de João, capítulo 1, versos 10 a 12 para você, diz assim: o verbo, ou Jesus, estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, diga comigo, a todos quantos, deu-lhes o poder, diga, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esta palavra é uma palavra jurídica, é uma ideia que no original traz o aspecto de Deus nos adotar. Aqueles que creem na obra de Jesus Cristo, aqueles que acreditam que Jesus Cristo é a porta dos céus para nós, aqueles que acreditam que Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado. Deus deu-nos o direito, Deus deu-nos o poder de sermos feitos, diga, sermos feitos filhos de Deus. Eu e você somos feitos filhos de Deus quando cremos que Jesus morreu por mim e por você na cruz. Aí, se somos filhos, somos família. Somos família. Em terceiro lugar, família de Deus é a comunidade dos que estão aqui só de passagem. Só de passagem. No verso 19, você encontra esta ideia no texto. Diz assim o verso 19: portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros e nem visitantes, está na versão linguagem de hoje, mas na verdade é peregrino. Não são peregrinos. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família de Deus. Queridos,
A gente precisa, acho que a gente precisa todos os dias olhar no espelho e dizer assim: bom dia, Valteci. E aí eu respondo para Valteci: bom dia. Como vai você, filho de Deus? Aí eu respondo para mim: eu vou bem. Então, prepare-se para conversar com o seu papai hoje o dia todo. Prepare-se para andar com seu papai hoje o dia todo. Sabe, queridos, quando nós saímos da frente do espelho, Satanás tenta trabalhar com a nossa mente, com a nossa ideia, com o nosso coração, que nós somos pessoas desta terra, que nós somos feitos para esta terra, que nossa proposta é nós nascermos, crescermos, estudarmos, sermos pessoas bem-sucedidas, nós formarmos família e nós termos bens e termos a nossa casa própria. E Satanás quer que nós tenhamos o máximo possível de prazer, e nós gostemos de brincar, de correr, de fazer dia da família, e nós possamos juntos celebrar a vida. Tudo isso é verdade, é muito importante, mas Deus está pensando muito mais do que isso. Deus não quer que nós fiquemos com os nossos olhos na terra. O Senhor não quer que nós fiquemos com o nosso coração preso na terra. O Senhor não quer que nós formemos a ideia de que quando nós perdemos o emprego, quando nós falimos a nossa empresa, isso é horrível, não é, irmãos? Isso é terrível, não é? Nós temos visto isso com muita tristeza. Mas o Senhor não quer que nós tenhamos a ideia que a vida acabou. A vida acabou. O Senhor quer que nós tenhamos a ideia que ainda que tudo se acabe na terra, a vida continua para nós nos céus. Paulo vai escrever isso aos Coríntios, dizendo que ainda que a casa terrestre desse tabernáculo se for destruída, temos da parte de Deus um edifício feito por mãos não de homens, eterno nos céus. Paulo está falando do corpo físico. Ainda que haja destruição do meu corpo, ainda que uma enfermidade corrompa o seu corpo, o corpo de uma pessoa, ainda que um acidente destrua completamente uma pessoa, ainda que uma crise econômica atrapalhe a vida de uma igreja, a vida dos crentes, a vida dos fiéis, temos da parte de Deus um lugar, uma cidade, uma provisão eterna que não se acaba nunca. E o Paulo vai dizer aqui aos Efésios: olha, vocês não são peregrinos, vocês não são estrangeiros. Aqui no verso 19 ele diz isto: vocês não são peregrinos, vocês não são estrangeiros, vocês são cidadãos. Vocês são cidadãos. Agora, se você for olhar lá no original, o que significa peregrino, que colocou ali como visitante? Peregrino é uma pessoa de outro país, naquele país em que ele não tem nenhum direito, não tem direito de trabalhar, não tem nenhum direito de legal, nenhum direito social, ele pode ser apanhado a qualquer momento e ser deportado. Não é uma pessoa bem vista no contexto bíblico, não é uma pessoa bem recebida, é uma pessoa que todos desconfiam dele. Peregrino é uma pessoa que está sem moradia, sem lugar, está andando como as apalpadelas, eles têm que ficar se vigiando. Estrangeiro já é um pouquinho melhor do que o peregrino. O estrangeiro já conseguiu comprar uma casa para morar, o estrangeiro já conseguiu fazer algum registro, o estrangeiro já pode trabalhar, mas nem o peregrino nem o estrangeiro são cidadãos. O Paulo diz: vocês não são cidadãos desta terra, vocês são cidadãos dos céus. Aí eu me lembro de Filipenses 3:20, que diz que a nossa pátria está nos céus.
de onde há de vir o Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor. O nosso passaporte tem o carimbo da pátria celestial, a família eterna. Pedro vai dizer isso de um formato diferente. Em 1 de Pedro 2,11, ele vai dizer, num outro contexto, ele diz assim, ele diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, que para vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ele diz: vocês são peregrinos e forasteiros. Mais uma vez ele trabalha esta ideia. Paulo diz lá, vocês são cidadãos dos céus. Ele não fala, vocês são cidadãos dos céus, mas vocês são peregrinos e forasteiros aqui. Então Jesus já estava pensando nisso quando disse: vocês devem ajuntar tesouros na despensa lá do alto, lá na casa do papai, lá nas riquezas do papai. Sabe, queridos, tem uma ilustração. Ela é bem simples, e talvez vocês já conheçam, acho que eu já contei aqui umas 8 vezes. Mas pode ser que você tenha esquecido, né? O missionário chegou de viagem e estava voltando para sua casa. E ele viu o aeroporto muito movimentado, uma festa, celebrações, e ele imaginou que aquilo era para ele. E de repente toda aquela multidão se esvaziou e ele se viu sozinho no meio do pátio. E ele procurou saber quem que estava, o que aconteceu. E disseram, tinha uma autoridade aqui que foi recebida e ela foi embora. E ele olhou para si, olhou: Senhor, cheguei do campo, tantos anos de dedicação ao Senhor, nem uma viva alma para me receber. O Senhor ministrou ao coração dele, ele ouviu assim, altivamente no seu coração: você ainda não chegou em casa. Você já parou para pensar nisso? Nossa casa terrestre pode desfazer, um casamento pode desfazer. Mas a sua casa dos céus não se desfaz. Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo. Todo o tempo Deus é bom. Por último, eu quero encerrar já bem rapidinho, pensando que a família de Deus é a única família que sempre cabe mais um. É a única família que sempre cabe mais um. Olha só, verso 19, nesta versão que eu estou trabalhando, diz assim, versos, 17 e 18. Assim Cristo veio e anunciou a todos as boas novas de paz, tanto a vocês, os não-judeus que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. E por meio de Cristo, que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir. Olha lá. Podemos ir. Podemos ir. Nas versões atualizadas diz, temos acesso. Ali diz, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Esta família cabe mais gente hoje. Neste momento, neste bairro, muitas pessoas podem estar entrando na família de Deus, tomando a decisão de reconhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador. Sabe, meus irmãos, eu acho que vocês conhecem a história de pessoas que resolveram adotar filhos, adotaram 1, 2, 3, 4, 5, acabaram formando um lar creche.
acho que vocês conhecem a história da Flor de Lis, não conhecem? Ela vai voltar agora no Congresso. Aliás, mulherada, tempo de se inscrever, de garantir a sua vaga, porque ela também estará neste Congresso e ela com certeza vai abordar isso. Eu nem me lembro quantos filhos ela teve. Hein? 40 e poucos, né? Mas parou. Se você for voltar aos pais dos meus pais, eles tinham 20, 25, 30 filhos, não é verdade? Mas paravam. Ainda que essas gerações produzissem muito mais, mas paravam. Aí os meus pais já produziram só 3, 4. Obrigado, filha. Eu lembrei disso hoje, quando eu estava pensando nisso. 4, um faleceu. Nasceu e subiu para o céu. 4. Aí, eu e minha esposa, geramos 3. Mas nessa nova geração, tem gente produzindo 2. E tem gente achando que vai produzir 1 ou nenhum. Eu já ouvi várias vezes, pastor Fabiano deve ouvir isso frequentemente no gabinete, todos os pastores devem ouvir isso. Filho hoje é muito caro. Mas a minha filha é corajosa, produziu 3. O Tiago, mais corajoso ainda, produziu 3. E o Fabrício produziu 1. Glória a Deus. Melhor do que nenhum. Amém. Amém. Podia ter 3 também. Mas, queridos, há um momento que para. Há um momento que ou por idade, ou por entendimento, cumprir a minha missão do crescer e multiplicar, há um momento que para. Não é verdade? Há um momento que para. Mas no reino dos céus tem gente nascendo todo dia. No reino dos céus agora, lá na China, lá na Índia, lá no Japão, que são 12 horas na frente, pode ter gente nascendo às 5 horas da manhã num evangelismo, numa reunião de oração. Em todos os lugares há pessoas que estão entregando sua vida a Jesus e estão nascendo. Mas é bom lembrar também que vai ter um tempo que vai parar. Haverá um momento que Jesus virá para buscar a sua família, a sua igreja, e aí vai parar a entrada. Hoje é o momento oportuno. Hoje é a hora certa. Até porque nenhum de nós sabe quanto tempo vai viver. Não é verdade? E se eu morro agora, se você morre, se alguém de nós morre agora, neste momento, sem nós tomarmos a nossa decisão de declarar Jesus, meu Senhor, meu Salvador, meu momento acabou. Com todo respeito a qualquer tipo de religião que houver em nosso meio, mas é bom lembrar que a minha decisão para ir para o céu eu tomo enquanto vivo. Depois que morrer, não adianta nenhuma oração, nada, porque essa é uma decisão que eu tenho que tomar conscientemente aqui e agora. Eu quero terminar lembrando um texto bíblico muito importante e às vezes não tão entendido. Capítulo 12 de Mateus, no verso 46, Jesus está dentro de uma casa cheia, ministrando o ensino naquela casa cheia. E lá tinha muita gente dentro daquela casa cheia que não era muito simpático a Jesus. Jesus tinha muitos religiosos que o seguiam e que não concordavam com ele. E um desses religiosos falou assim: ô Jesus,
Sua família está lá fora. Sua mãe e seus irmãos estão te chamando. Neste momento, a família de Jesus, seus irmãos e sua mãe, seu pai possivelmente já tinha falecido. A história entende assim. Historiadores entendem assim. Eles não reconheciam ainda Jesus como o Messias prometido. Maria ainda guardava estas coisas no seu coração sem compreender muito bem. Então Jesus responde a pessoas: sua família está lá fora. Jesus diz assim: minha mãe e meus irmãos são estes aqui, aqueles que fazem a vontade do meu Pai, apontando para os seus discípulos. Pode passar os 50. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Você pode pensar assim: Jesus estava desprezando a família de sangue dele. Não estava. Jesus estava criando um novo conceito de família. Família espiritual. A família que eu estou formando é a família que vai permanecer. A família que faz a vontade do Pai. Esta família de Jesus que estava lá fora, toda ela hoje está morando no céu com Jesus. Não porque fazia parte da família de sangue de Jesus, porque acabou crendo em Jesus como Messias. Toda a família. Mas irmãos, preste atenção, Jesus estava numa casa cheia. E Jesus apontou para 12 e disse: estes são minha família. Vamos ficar em pé? Lá fora existia a sua família de sangue, que ainda não fazia parte da família de Deus, mas acabou fazendo parte da família de Deus, porque creu nele. Lá dentro estava cheio de pessoas que não faziam parte da família de Deus, dentro da casa. Você tem família, não tem? Você tem um filho, você tem esposa, você tem esposo, ou teve, mas você tem família, não tem? Mas eu queria fazer uma pergunta agora. Você está dentro? Está entendendo minha pergunta? Você está dentro da casa? Você está dentro da casa? Você já faz parte da família de Deus? Não é por causa que os meus filhos nasceram na igreja que eles estão dentro da família de Deus. Não é por causa que os filhos dela, de seu esposo, nasceram na igreja que eles são filhos de Deus. É por causa de uma decisão que um dia eu tomei, crendo em Jesus como meu Senhor e meu Salvador. É por causa de uma decisão que um dia ela tomou. É por causa de uma decisão que um dia os filhos dela tomaram. Você já tomou esta decisão? Evangelho eficaz é aquele que nos leva a tomar a decisão e acreditar na promessa de Jesus, que diz assim: aquele que crê em mim tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Feche os seus olhos.
Você tem certeza que faz parte da família que vai morar no céu? É simples. É simples, é só você responder se você tem certeza que se morrer hoje, agora, neste momento, você vai para o céu. Se você não tem esta certeza, você pode obtê-la, recebê-la hoje, agora, aqui. E se você sente necessidade de tomar esta decisão, ore comigo agora no silêncio do seu coração. Não importa se você é da igreja, se você não é, mas você sente o desejo no seu coração. Ore comigo no silêncio de sua alma. Diga: Senhor Deus, eu faço parte de uma família terrena. Mas eu também quero fazer parte da família de Deus, da família do céu, da família que vai morar no céu, que vai viver para sempre com Jesus. Senhor Deus, eu abro meu coração e digo: Senhor, entra no meu coração e sonda agora o meu coração. Eu quero renunciar todo e qualquer outro senhor, todo e qualquer outro Deus, todo e qualquer tipo de atitude de pecado que me impede de fazer parte da família do céu. Senhor Deus, eu faço esta oração com fé, em nome de Jesus. Amém. Você fez essa oração com fé? Eu preciso que acenda as luzes um pouquinho. Se você fez, estende a sua mão. Se você orou com fé, levante sua mão. Já vi uma pessoa aqui atrás, já vi lá atrás, já vi aqui, já vi aqui, já vi aqui na minha lateral também, já vi. Amém. Se você foi sincero no seu coração, eu quero convidar você para vir aqui à frente, para nós selarmos isto orando juntos. Vem aqui na frente, você que levantou sua mão, fez essa oração. Vem cá, não precisa ficar com medo, com vergonha de se expor. Jesus quer abençoar você, quer confirmar. Se você viu a pessoa levantando a mão, convide-a para vir, traga ela aqui na frente. Não tem problema se você já veio outra vez. Irmãos, é a hora da igreja liberar o ambiente. Facilite o ambiente. Traga ele aqui, Márcio, na frente. Facilite o ambiente. Traga a pessoa, convide a pessoa. Família de Deus. Aleluia. Família de Deus. Aleluia. Família de Deus. 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 Você fez a oração, você foi sincero. Vem aqui na frente selar isto. Você pode dizer assim: eu posso fazer aqui no banco mesmo, mas o Senhor Jesus nos estimula a nós perdermos o medo. Ele diz que é para nós não termos vergonha dele, porque ele não quer ter vergonha de nós. Ele quer que nós mostremos o nosso rosto, a nossa face. Você fez esta oração com sinceridade? Vem aqui na frente, nós queremos orar com você. Amém. Amém. Tem um casal aqui que é uma casa de paz da Priscila, da célula da Priscila. E eles estão aqui na frente aceitando a Jesus.
Amém. O irmão quer fortalecer sua fé. Glória a Deus. As casas de paz também não estavam presentes ou estavam? Não estavam presentes no momento. Amém. Glória ao Senhor. Ore comigo, você que está aqui na frente, você que está acompanhando a pessoa, ore com ela em voz alta, concordando com ela, dizendo: Senhor meu Deus, eu orei em voz alta, abrindo meu coração e dizendo para o Senhor: eu quero te receber, eu quero fazer parte da família do céu. E agora eu estou dizendo isto em voz alta, com pessoas ao meu lado, me ouvindo, com os céus me ouvindo, com o inferno me ouvindo. E eu quero declarar, em nome de Jesus, que hoje, nesta noite, eu creio em Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador. Eu recebo agora. Senhor, eu te peço agora, escreve o meu nome no cartório da família de Deus, em nome de Jesus. Amém. Um aplauso ao Senhor. Um aplauso ao Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Senhor. Estamos declarando estas vidas absolutamente dominadas por esta palavra viva em seus corações. A verdade vive em seus corações. A verdade vive em seus corações. Aleluia, Senhor. Amém.